muito bom dia. Começa agora mais um Café com Notícias. E a gente começa falando sobre um assunto que é muito importante, gera bastante curiosidade, sobretudo para as mulheres ali a partir dos 40 anos. A gente vai falar sobre climatério, menopausa, uma fase da mulher que muda completamente o estilo de vida, inclusive, né? Mil coisas acontecem porque é aquela montanha russa hormonal e a gente fica sem saber exatamente o que está acontecendo, por isso que a gente busca informação. E para falar sobre esse assunto, eu converso com a doutora Bernadette Figueiredo. Ela é médica, ginecologista e também obstetra. Muito bem-vinda ao Café com Notícias aqui na TV Assembleia, doutora. Bom dia, obrigada pelo convite. Isso é muito importante, essa comunicação, né, para todas as mulheres que vão nos ouvir, né, isso é muito importante. Talvez esclarecer, né, algumas dúvidas, né, que muitas querem e não procuram às vezes ajuda, né? Às vezes não tem o acesso, não tem o acesso, o acesso é difícil. Mas a menopausa e o climatério é um assunto assim que realmente a paciente, o que leva a paciente à procura do ginecologista. Então, qual a diferença entre menopausa e climatério? Na verdade, é aquela fase de transição do período reprodutivo e do não reprodutivo. Então, o climatério é como se a gente fizesse assim, é uma perimenopausa. Porque a menopausa, ela se define como a última menstruação. Então, esses transtornos que acontecem nesse período é que faz a mulher procurar assistência, procurar ajuda, procurar orientações. É quando tem essa quebra, essa mudança, essa mudança, né? Então, aí que vai a questão daqueles sintomas que faz ela correr no consultório. São os sintomas vasomotores. É aquele fogacho que a gente chama. Calor e sudorese noturna. Mas é um padrão, assim, ou muda de mulher para mulher? Algumas com mais exacerbado, outras menos. Assim, passam-se às vezes até despercebidos, mas a maioria tem. Enfim, aí vem todo aquele conjunto de alterações. É a sudorese também, o que faz também a procurar ajuda é com relação à secura vaginal, a dispareunia, que é aquele desconforto no ato sexual. O aumento de peso, a insônia, a irritabilidade, enfim. Às vezes vem tudo junto, tudo junto, essas alterações. Aí, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu tenho que procurar ajuda? Será que eu preciso tomar alguma medicação para melhorar? Umas realmente com bastante sintomas, assim, bem exacerbado, outras mais leves, e fazem ela procurar ajuda, né? E além do mais, a gente sabe que na menopausa, a gente considera a menopausa quando tem 1 ano de amenorreia. Ou seja, sem menstruar. Sem menstruar. São 12 meses sem menstruar, a gente define, está na menopausa. Agora, até isso acontecer, muita coisa também muda, então, né? Porque às vezes a mulher fica numa expectativa ali, muitos meses sem menstruar, de repente ela vem. É uma irregularidade que confunde, né? Que confunde. E sabe o que eu acho interessante a gente estar falando sobre isso? Porque a gente sabe que historicamente a vida sexual da mulher, a falar de menstruação, falar sobre questões hormonais, falar sobre sexualidade, sempre foi um tabu, né? E aí isso também é um problema, porque muitas mulheres ainda têm um certo constrangimento na hora de procurar um profissional para falar sobre isso. Graças a Deus agora que a gente está falando mais sobre isso, porque inclusive algumas pessoas que são pessoas públicas chegaram nessa faixa etária e trouxeram um debate para a mídia, não é? Então a gente está falando mais sobre a menopausa, sobre o climatério, sobre a perimenopausa, por isso essa quantidade de dúvidas que a gente aproveita para tirar com o especialista. E aí é aquele momento em que a gente realmente fica meio perdido, não é? Sem saber o que está acontecendo, porque ainda
A gente não para de trabalhar, a gente não para de cuidar, a gente não para de ter nossas obrigações, mas aí o corpo não está respondendo direito. Quais são as maiores queixas assim de pacientes? Mexe com a questão mesmo, a senhora falou em irritabilidade, Insônia. Mas assim, depressão, Sim, ansiedade, sim, mexe com isso com também? humor, mexe com o gênito urinário, entendeu? Ela tem assim aquela facilidade em perda de urina, ela tem vários sintomas. Mas o que faz mesmo ela procurar é essa irritabilidade, essa sudorese noturna, São os mais esse fortes calor, padrões, né? esse calor. E aumento de peso, às vezes, essa circunferência abdominal, quer dizer, doutora, eu estou me achando, eu estou engordando muito, eu não sei o que está acontecendo comigo. Enfim, esse hipoestrogenismo, essa baixa de estrógeno, faz com que aconteça todos esses sintomas. Inclusive, o risco cardiovascular da mulher. Esse é um ponto importante. Pela perda do estrogênio. E, além do mais, aí vem aquele tudo associado com relação à osteoporose, osteopenia, tudo associado, vem que tudo tem a associado. ver com, né, a mobilidade, né, os ossos. Exatamente. E aí a gente tem perda da massa óssea. perda da massa óssea. Exatamente. E aí a gente sabe, será que eu devo, quando é que eu devo fazer meu preventivo, até que idade eu devo fazer meu preventivo nessa fase? A gente sabe, segundo o Ministério da Saúde, a idade inicial do preventivo é 25 a 64 anos. A partir dos 25 anos a gente A já tem que 64. começar a se cuidar. Sim, sim, sim. A 64 anos que a gente considera aquele preventivo que os 5 últimos anos foram normais, você já pode cessar o seu exame Papa Nicolau com 64 anos. Mas e a mamografia? São dúvidas que acontecem nesse período. E a mamografia, até quando é que eu devo começar? Se você não tem nenhum risco, você inicia aos 50 anos. Mas se tem risco familiar, tem que ser pelo menos 10 anos antes. Até 35 anos você pode iniciar a mamografia até os 69 anos. Enfim, e nós sabemos que existem aqueles tratamentos hormonais e não hormonais para essa fase. A gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta conversando com a doutora Bernadette para saber exatamente isso. Eu estou curiosa para saber sobre essa reposição hormonal que muita gente fala, mas a gente continua em dúvida. Não saia daí, o Café com Notícias volta já já. Estamos de volta com o Café com Notícias e eu converso agora com a doutora Bernadette Figueiredo, que é médica, ginecologista e obstetra, para falar sobre esse período que é tão confuso para as mulheres, não é? Que é o climatério, a perimenopausa, a menopausa. O que é o climatério? O que é a perimenopausa e o que é de fato a menopausa? Que a gente já sabe o que é, quando para tudo. Mas o que significa cada período, doutora? Então, o climatério é o que você chamou de perimenopausa. É a mesma coisa. É essa fase que é da transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo. É a perimenopausa, que inicia dos 45 aos 55 anos, mais ou menos. Então, a menopausa, como eu falei antes, é a última menstruação, sendo que 1 ano de amenorreia. Sim. Entendeu? E quando iniciar, né, essa terapia, né, essa terapêutica, esses hormônios ou não hormônios? Eu não quero tomar hormônio porque eu não me dou bem. Claro, todo tratamento tem suas restrições. Sim. Por exemplo, você pode fazer um tratamento não hormonal. Você pode, o que eu quero dizer para todas as mulheres, a mudança do estilo de vida é muito importante. A alimentação saudável, a atividade física, isso é o futuro da mulher. E de todos nós, né? Homens e mulheres. Mas principalmente para a mulher que chega nessa fase. Então, esse ganho de peso que ela tem, então ela tem que mudar. O tabagismo, quem fuma, gente, vamos deixar cessação total do tabagismo. E isso é estilo de vida saudável.
nessa fase. A senhora fala muito em ganho de peso, mas também tem mulher que tem perda de peso nesse período? É mais o ganho de peso. É mais comum, mais né? comum. Mas existe o biotipo de cada um, né? Existe o biotipo. E a insônia, né, que já faz, a irritabilidade, a depressão, esse transtorno de humor, né? Enfim, são muitas alterações e que a gente tem que lidar com isso. Agora a gente está falando de reposição hormonal. A gente sabe que algumas pessoas gostam de se automedicar ou porque soube que a vizinha fez e deu certo, etc e tal. Às vezes conversa com uma amiga, a mãe vai copiando às vezes um tratamento. E a gente sabe que isso não é legal, né? Não é. Porque cada pessoa tem um funcionamento do seu corpo. Para cada tratamento, a gente precisa fazer uma série de exames para medir, né, nossos hormônios, para saber como é que está funcionando as enzimas, seja do coração, de todos os órgãos. É uma investigação total, né? Mas a senhora já pegou casos de pessoas que chegam lá já com um tratamento hormonal iniciado, sem esse cuidado médico? E quais são os riscos para isso? A senhora já teve casos assim? Que tipo de riscos? Pessoas que não buscam um especialista correm? Então, as mulheres que têm alterações cardiovasculares, que têm um câncer hormônio dependente, que têm um sangramento que não sabe de origem, qual a origem desse sangramento. Então, essas mulheres são tromboembolismo, são contraindicado o uso de terapia hormonal. A paciente, eu tenho enxaqueca crônica, severa, é melhor não usar o tratamento hormonal. Então, por isso, quando chegam já com esse tratamento, eu já procuro investigar, já solicito os exames específicos para aquela mulher, e digo, olha, na próxima consulta eu vou lhe orientar se deve ou não dar continuidade. Eu sei que o fogacho, a sudorese, ela melhora consideravelmente com o uso da terapia hormonal. Mas também o estilo de vida ajuda muito. E é isso que orienta as mulheres. E aí, qual a alternativa? A senhora fala tem a terapia hormonal, que são as medicações que são recomendadas pelos especialistas quando a paciente pode, mas qual é a alternativa não industrializada farmacêutica, medicamentosa, a alternativa mais, digamos, saudável, porque não passa por essa questão da industrialização da medicação? Não existe? Existe. É assim. Aquele tratamento natural. Algumas, sim, elas fazem alguns tratamentos naturais. E chegam no consultório dizendo, doutor, eu estou usando tal medicamento, quer dizer, tal tratamento que eu estou me dando muito bem. E não é hormonal. Eu digo, pronto. Então vamos associar com sua alimentação, com sua atividade física. Se você está se dando bem e você não quer fazer um tratamento hormonal, tá ótimo. Aí eu só faço dar as orientações só para complementar aquele tratamento que ela está se dando muito bem. Entendeu? Existe também essa secura vaginal, que é uma queixa muito grande pela diminuição da elasticidade vaginal. Os tratamentos com hidratantes vaginais, os cremes, né? Os hidratantes são muito excelentes, né? Opção para aquela mulher que está tendo aquela dispareunia, aquela atrofia genital. Isso incomoda, porque é uma mulher que ela tem seu parceiro e ela quer melhorar daquela situação. Existem as laserterapia, entendeu? Existem vários outros tratamentos, né, que a gente pode recorrer e está orientando aquela mulher. Que há uma queda da libido, né? Que a libido não é necessariamente a questão sexual, mas a libido é o desejo, a vontade. Por isso que há uma quebra, né, nessa mulher. É um período em que a libido... Totalmente. É uma das queixas. É a baixa da libido da mulher, uma das queixas também que ela chega. E aí a gente começa a usar esses hormônios tópicos, transdérmicos, entendeu? Também que pode associar, entendeu? E, gente, sempre com acompanhamento médico. Essa é uma preocupação, porque nós temos uma cultura de automedicação terrível no Brasil. Isso pode acarretar que tipos de problemas? Pessoas que se automedicam, a gente já sabe que em alguns casos
viram doenças terríveis. O fígado, por exemplo, é afetado, os rins. Nessa questão do hormônio também, o risco que a senhora falou, cardiovascular, não é? Embolias, trombose, etc. e tal. Mas ninguém pode usar hormônio sem a prescrição médica, né? Sim, não deveria usar. Ela tem que receber essa orientação, saber se realmente ela tem um perfil para fazer uso daquela terapia, né, desse tratamento. Então, por isso é importante que elas procurem o especialista, para realmente estar orientando, fazendo os exames, porque você sabe, hoje, graças a Deus, o ginecologista é o clínico da mulher. Ele já pede tudo, já pede tireoide, já pede abdômen total. E isso é muito bom, porque eu sei da dificuldade que essa mulher tem o acesso à saúde, entendeu? Para procurar essa ajuda. Então o ginecologista, ele já procura ver ela como um todo, entendeu? De um jeito completo, completo. Né? Isso é importante e elas adoram isso. E além do mais, ainda leva o tratamento para o parceiro. Com certeza. Aí a senhora falou que a partir dos 25 anos já é para iniciar esse tratamento de prevenção. Não, é 25 anos, eu disse, para iniciar o preventivo, o Papai Nicolau. Sim. Mas a partir do momento, como eu falei, o climatério, essa fase começa dos 45 aos 55 anos. Se iniciou cedo, aos 40 anos, aquela fase, você já pode fazer um tratamento ali, um acompanhamento. Entendi. Mas geralmente é entre 45 e 55 anos. Mas quanto mais cedo começar a prevenção, quanto mais cedo, melhor. Né? Doutora Bernadette, muito obrigada, né, pela Eu sua que agradeço. presença aqui no Café com Notícias. É sempre um prazer trazer informações para o público feminino, para o público masculino, com relação aos cuidados com a saúde. Porque quanto mais cedo, como eu disse, a gente começa a cuidar da saúde, melhor, gente, para todos nós. Nada melhor e mais em conta do que prevenção, não é, doutora? Com certeza, a prevenção sai bem mais barato do que o tratamento. Aí entra a alimentação, atividade física e saúde mental, principalmente. Né? Dormir bem, comer bem. O bem-estar é a melhor coisa, né? O corpo agradece. Muito obrigada novamente. Eu que agradeço, né, por esse momento muito importante. E eu espero ter esclarecido algumas mulheres. Muito obrigada, né, por essa oportunidade. Sempre que puder, estamos aqui à disposição. Com certeza. Também. Obrigada a vocês pela audiência. O Café com Notícias de hoje fica por aqui.